Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz: E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nos chama a atenção nesse texto é que muitas vezes aplicamos essa parte onde diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, algo que esteja fora da igreja, algo que esteja externo. Mas você já parou para pensar que o mundo, ele pode sim estar infiltrado dentro da igreja, dentro da onde você congrega? A palavra, irmãos, ela nos adverte a não nos conformar com este mundo ou com este presente século. O mundo aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, não é apenas mundanismo visível, como a luxúria, o vício, a ganância, até mesmo a corrupção, mas também se refere ao espírito enganoso da religião falsa, que pode sim estar infiltrado dentro da igreja. Jesus, ele alertou em Mateus capítulo 7, versículo 15, algo muito interessante. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Recentemente eu escutei um áudio de um bispo, né? Uma pessoa que se rotula como um bispo, leva um rótulo de bispo, um áudio aonde deixa muito claro, muito evidente qual é a verdadeira intenção desses homens disfarçados, né, de ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. Eles arrancam até o último fio da lã das ovelhas de Cristo. O mundo, ele está sim dentro da religião. Não temos nenhuma dúvida em relação a isso. As falsas religiões e falsos profetas, eles adaptam, por exemplo, o seu evangelho ao gosto das pessoas. Eis aí uma chave para que você possa ter discernimento, né? Distinguir a verdadeira adoração da falsa religiosidade. Estes homens perversos, eles adaptam o evangelho ao gosto do freguês. Pregam prosperidade sem cruz, bênçãos sem arrependimento, pregam o céu sem santidade. Basta você ler o Salmos 15 e você vai ter uma noção ou uma certeza de que sem a santidade ninguém herdará os céus. Temos exemplos práticos em relação a isso. Mensagens que massageiam o ego, mas não confrontam o pecado. Qual foi a última vez, por exemplo, que você ouviu na sua igreja uma pregação sobre o pecado, uma verdadeira exposição da palavra de Deus sobre o pecado? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação em relação à cruz de Cristo? Esse é o verdadeiro conformismo. Cristãos que vivem um cristianismo mundano dentro da própria igreja. Então percebe que esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 2, amada igreja, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, pode ser um alerta para mim, pode ser um alerta para você, para tomarmos cuidado em relação àquilo que está acontecendo dentro da própria igreja. O texto também nos chama a atenção em relação à transformação ou renovação da nossa mente. A verdadeira renovação da mente, ela só pode acontecer através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos levar à santidade. Lembre-se que sem santidade ninguém entrará no reino dos céus. A falsa renovação da mente, ela pode ser enganada, ela pode ser distorcida, né, com uma manipulação. O que acontece hoje não é uma renovação da mente, mas sim uma manipulação da mente. Como?
trocando-se a verdade de Deus por promessas ilusórias. Trocando, a verdade de Deus por promessas ilusórias. E quantas promessas ilusórias esses falsos profetas pregam, exortam. E muitos estão sendo manipulados. O diabo, ele não aparece com chifres, e nem tampouco com rabo, mas com a aparência de anjo de luz, conforme 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 14. Profecias que nunca se cumprem, promessas de vitórias fáceis, cultos sem centralidade em Cristo, são evidências de uma falsa religião, de uma falsa doutrina, e aqui nós precisamos tomar muito cuidado. Profecias que nunca se cumprem. Promessas de vitórias fáceis, caminhos fáceis e cultos sem centralidade em Cristo Jesus. São exemplos práticos de uma falsa religião. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos diz que só com a mente renovada é possível discernir o que é bom e o que é agradável e perfeito. Somente com a mente renovada em Cristo Jesus nós vamos ter a capacidade para distinguir o falso daquilo que é verdadeiro. Quem não busca a transformação interior se torna presa fácil de qualquer discurso religioso. E isso você só vai conseguir se aproximando de Deus, buscando mais Deus, através de oração, através de jejum, através de consagração. Quem não busca a transformação interior, a verdadeira transformação que acontece através do Espírito Santo de Deus. Se você não buscar essa verdadeira transformação, você sempre será uma presa fácil deste velho sistema que tem enganado milhões e milhões de cristãos. Uma pergunta direta, que podemos fazer para cada um de nós é: você conhece a voz de Cristo? Realmente você conhece a voz do seu verdadeiro pastor? A voz de Cristo que vem pela palavra de Deus? Ou você depende exclusivamente da voz de homens? Muitas pessoas buscam profecias e acabam se deparando com falsas profecias, falsas promessas, falsas ilusões. O diabo, ele gosta, sim, de religiosos que rezam, de religiosos que oram, mas não se convertem. Ele não teme orações vazias, mas teme a verdadeira transformação, a verdadeira mente transformada em Cristo Jesus. Se faz necessário, amada igreja, diante de toda essa situação em que vivemos, de engano, de mentira, que venhamos a despertar, a acordar desse sono espiritual. Jesus, ele nos diz por meio da sua palavra em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da ignorância. A verdade nos liberta da falsa religiosidade. A verdade nos libertará desses falsos pastores, instrumentos de Satanás, o diabo. Se a sua fé é baseada apenas, preste atenção, se a sua fé ela é baseada apenas em profecias, revelações e promessas humanas, você está em perigo. Se a sua fé é baseada somente em profecias, em revelações, irmãos, nós já temos o que precisamos, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Examine as Escrituras, pare de ir atrás desses homens perversos. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade do Pai que está nos céus. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, profetizamos, expulsamos demônios, falamos em línguas. Mas o Senhor vos dirá: apartai-vos de mim, vós obreiros ou praticantes daquilo que é contra a lei.
São falsos mestres, falsos doutores, falsos homens. E prestarão conta de cada ovelha. Eles prestarão contas. A única rocha firme é Cristo Jesus. A única rocha firme é a palavra. Que você esteja firme, alicerçado na verdadeira palavra de Deus. Não se conforme, irmão, não se conforme, irmã, com a religião superficial. A verdadeira religião é você cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Não siga profetas de prosperidade. Siga o Cristo da cruz. Não siga esses falsos homens, profetas de uma falsa prosperidade. Desses homens que pregam somente o ouro e a prata. Uma falsa prosperidade. Siga a Cristo. Esteja disposto, esteja decidido a carregar a sua cruz. Ore pedindo discernimento. Ore pedindo por discernimento e fidelidade à verdade de Deus. E assim o Senhor guardará você da falsa religiosidade, dos falsos profetas, dos falsos gurus. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que em tudo as mãos de Deus estejam com você. Tome muito cuidado com os falsos profetas, pois eles estão por aí. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.